Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar lendo o livro do profeta Ageu. Vamos estar meditando nesses dois capítulos, ver o que o Senhor nos prepara e, enfim, vale lembrar que, fora este livro, faltam os dois livros para nós chegarmos no Novo Testamento. Enfim, às vezes a gente pensa em parar e não cria aquele hábito de leitura, mas nós já chegamos num patamar aí que já dá para estar trilhando aí, já não tem peso mais. Eu digo por experiência própria que no começo não é fácil, mas depois que você chega num certo ponto, vira natural a tua leitura, o teu interesse pela palavra. Eu sei que às vezes não é fácil, eu digo por mim, eu gosto de ler diariamente, eu leio no trabalho, no meu horário de refeição, pela manhã, eu também consigo ter este hábito e ganhei isso lendo todo dia um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E que nem, digamos assim, este hábito de nós estarmos lendo a Bíblia junto é para você se tornar cada vez mais sábio na palavra, porque a gente vê que os dias são maus e se a gente não tiver a palavra implantada no nosso coração, guardada e praticando ela, fica muito difícil estar prosseguindo aqui na terra, que o engano vai vir fácil e vai acabar levando se não tiver o conhecimento da palavra e da escritura. Eu vejo isso, eu tenho esse, digamos, esse sentimento, essa preocupação de que muitas poucas pessoas que têm o conhecimento da Bíblia, da palavra, enfim, esse aí vai ser o nosso grande escudo aí para estar vencendo o mal. Por isso que esse interesse aí de estar lendo com vocês neste canal e está incentivando a estar cada dia estar lendo a palavra para não ser pego de surpresa. Mas enfim, vamos estar meditando hoje no profeta Ageu, que vai estar falando de Zorobábel também, na reconstrução do templo, e a gente vai estar meditando neste assunto aí. Enfim, então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Ele fala bem assim no capítulo 1. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobábel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo. Enfim, dá para entender que é um reinado de Dário, ali como Daniel também pegou este reinado, como a gente viu ali antes. Ali na cova dos leões, ele foi neste reinado dos persas ali, que um deles era Dário, ali um também dos governadores ali que estava nesta época aí. E também estava o profeta Ageu, e eles estavam voltando ali do exílio para estar reconstruindo o templo. Enfim, ele começa a estar narrando um pouco, né, aquela situação que eles encararam ali, e estavam, como a gente vai ver, que é o Senhor que despertou alguns deles, tanto Zorobábel, enfim, muitas pessoas ali, o Senhor, através do Espírito dele, que despertou as pessoas a estar voltando e reconstruindo o templo que estava em entulhos, como a gente vai estar meditando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Enfim, hoje também a gente vê que dinheiro hoje é bem difícil. Então, essa palavra aí, digamos, hoje a gente se vê se cumprindo em muitas pessoas, em muitos lugares também. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos o levaram, subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e os que trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa
do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, os céus reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º ano, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Enfim, era o Dário o rei ali naquela situação. Agora ele vem estar falando do esplendor da segunda casa. Enfim, nós vimos aí como a palavra fala quando Salomão ali construiu o templo, e era magnífico e tinha glória, e foi por causa do pecado também que o Senhor também sumiu ali no meio daquele povo, deixou eles e deixou entregue ali que destruíram tudo, e também foram exilados para a Babilônia e foi queimado o templo. E agora o Senhor está falando de reconstrução. Eu vejo também uma reconstrução que é feita através de Cristo em nós, porque o Senhor fala, o próprio Cristo fala, aquele que crê em mim, eu e o Pai viemos nele e faremos moradas, digamos, espirituais no templo físico. E aqui ainda está falando um pouco do templo terreno, que o Senhor se manifestava também para o povo de Israel, e também dá para a gente entender que a segunda casa, a glória da segunda casa é o melhor, digamos assim, com as palavras que eu estou dizendo que é bem melhor. Mas que fala assim no capítulo 2, ó. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunta o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e o restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Ele faz uma pergunta. Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, o povo da terra declara ao Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Dá para entender também que ele está trazendo ali para o que estava destruído, né? O contexto, né? Se nós formos interpretar esse texto, está trazendo como o templo estava destruído, eles estavam reconstruindo. Mas enfim, depois a gente sabe que foi destruído de novo. Mas enfim, no 24º dia do 9º ano, no 9º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos seus sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver,
e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta palavra do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Enfim, o Senhor estava considerando muitas coisas impuras o que eles estavam oferecendo. Agora preste atenção, de hoje em diante reconsiderarei em que condições vocês viviam antes que se colocassem a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava 20 medidas. Havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobábel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobábel, filho de Saltiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, para que eu tenha escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Anel de selar significa aliança, enfim, ele traz ali com Zorobábel uma aliança ali com o povo, naquele templo que eles estavam construindo também, e vale lembrar que Zorobábel também vem da linhagem de Cristo. Aliás, Cristo vem da linhagem de Zorobábel também, como a gente vai ver em Lucas ali, ele vem falando também de Zorobábel, que era pai de pessoas que foi vindo até José. Mas enfim, um grande abraço para vocês, terminamos mais uma meditação, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!